Houve um tempo em que o número de cristãos que compreendia a salvação pela graça, como nós ainda esta manhã verificamos ao olhar para o texto da Palavra de Deus, houve um tempo em que o número de cristãos que entendia assim, que não buscava ganhar a salvação pelo seu esforço, mas compreendia que apenas a graça de Deus nos salvava, compreendia que o Senhor fez por nós aquilo que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Houve um tempo em que o número destas pessoas, ou pelo menos daqueles que professavam este conhecimento, era muito pequeno. Estava restrito a alguns países do norte, sobretudo do norte da Europa e da América do Norte. Hoje nós podemos dizer que o Evangelho tem se espalhado de uma forma extraordinária pelo mundo. Alguns países do mundo apresentam uma percentagem de cristãos evangélicos muito significativa. Por exemplo, na minha terra, o Brasil, entre 20% a 25% da população se diz evangélica. Outros países do mundo têm percentagem ainda maior. Mas a verdade é que quando nós olhamos para estes países, onde o número de cristãos evangélicos é grande, nós gostaríamos de poder ver a influência deles ser maior. E não é. O Brasil, como acabei de vos dizer, com uma percentagem tão alta de crentes evangélicos, é um país onde a violência, a corrupção, a promiscuidade da cultura são tão ou bastante mais evidentes do que algumas décadas atrás, quando o número daqueles que professavam o Evangelho era bem menor. Na África, o Uganda tem uma percentagem de crentes evangélicos que se aproxima de 50% da população. E, no entretanto, é um dos países do mundo com as maiores taxas de SIDA do planeta. E alguma coisa parece não bater bem nesta figura, nesta imagem. Tendo sido salvos pela graça e tendo entendido que a graça de Deus é aquilo que Ele faz por nós, parece que alguns compreenderam que não valendo as obras para a salvação, então nada mais devemos fazer, nada mais precisamos fazer. Milhares de membros de igrejas sabem repetir de cor que creram em Jesus como seu Salvador e por isso estão salvos. Mas o que eles compreendem de compromisso com Cristo é participar de alguns cultos. Semanalmente, eventualmente, irão à igreja, é assim. Também não é preciso muito fanatismo, esta história de culto de manhã e depois à tarde outra vez, isso é para os fanáticos, isso é para aqueles que são muito dedicados. Culto de semana, então, só mesmo os beatos. Mas indo pelo menos uma vez por semana à igreja, dando alguma oferta, dando alguma ajuda em algum trabalho comunitário, é o suficiente. Estas pessoas, ou estes que assim se apresentam como cristãos, eles acham que isto chega para mostrar a salvação nas suas vidas. Se nós nos perguntarmos, eles dirão com segurança, não, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Mas eles pensam exatamente como as pessoas do mundo pensam, na maioria dos assuntos. Eles reagem exatamente como aqueles que não têm Jesus, na maioria das situações. E eles governam as suas vidas pelas suas próprias cabeças. Ou seja, eles fazem aquilo que eles acham que devem fazer. E não consultam o Senhor, a não ser quando surgem doenças, tribulações ou problemas complicados. Mas se nós perguntarmos, eles se acham bons cristãos. Se confrontados com a vida que leva, eles provavelmente responderão, desculpa amigo, ninguém tem nada a ver com isso. Era só o que faltava. Isto é a minha vida, eu vivo como eu quero. Biblicamente falando, está errado. Profundamente errado. Porque se nós entendemos o que significa a salvação, biblicamente falando, nós entendemos que fomos comprados.
Nós cantamos um coro muitas vezes que diz: eu sei que foi pago um alto preço. Mas parece que às vezes cantamos o coro e não prestamos atenção no que dissemos. Você já imaginou alguma vez comprar alguma coisa, levar para casa e na hora que você quer que aquela coisa funcione, ela não funciona? E você reclama com ela e diz: então não vai funcionar. Imagine que a coisa respondia para si e dizia assim: mas hoje não me apetece trabalhar. Mas acontece que eu paguei um alto preço, eu quero que você funcione e você está aqui porque eu comprei para trabalhar. É claro que não é neste sentido que estamos a falar daquilo que o Senhor pagou por nós. Mas quando nós vemos o que Deus fez por nós e quando nós repetimos que a salvação é pela graça, algumas pessoas entendem errado. E entendem por graça algo barato. Mas não foi barato, irmãos. Foi preciso Jesus dar a sua vida. O apóstolo Paulo foi o grande defensor da salvação pela graça. Ainda esta manhã nós lemos e ouvimos vários textos no qual Paulo afirmava claramente: a salvação é pela graça por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas este que foi salvo pela graça e tinha esta convicção e assim ensinava, trabalhou como ninguém, deixando claro que se as obras não eram válidas para a salvação, elas eram um produto natural da vida do crente. E por isso ele escreveu aos Gálatas e disse: eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo, no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É por isso que em cada parte das cartas que Paulo escrevia, nós verificamos claramente que as cartas de Paulo tinham uma divisão clara, digamos, dois momentos. Na primeira parte da carta, Paulo enfatiza a obra de Deus para a salvação. Aquilo que Deus fez por nós e nós não podíamos fazer. Mas uma vez afirmado isto, Paulo diz: a consequência natural é esta. E a segunda parte das cartas de Paulo é sempre ética, prática, vida, em resposta ao que Deus fez por nós. Um dos textos mais extraordinários que Paulo escreveu sobre este assunto está na carta que Paulo mandou para os Romanos, no capítulo 12. Eu convido os irmãos a abrirem para nós lembrarmos estes versículos. Eu creio que de todos os textos da Bíblia, pelo menos até hoje, este é provavelmente um daqueles que eu mais preguei, é um daqueles que eu tenho o maior número de mensagens preparados. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe para o texto, irmãos, e quero que compreenda primeiro algumas palavras, para que o irmão possa perceber o que estas palavras significam. Paulo começa este versículo com a expressão, portanto, no original está lá esta expressão, no grego, e ela significa que aquilo que ele vai dizer agora está de acordo, está baseado, tem em conta tudo o que foi dito antes. O que Paulo está a dizer é: vocês prestaram atenção no que eu escrevi do capítulo 1 ao capítulo 11? Paulo escreveu a carta aos Romanos, começando por explicar aos Romanos que todos estamos perdidos. Antes de dar a boa nova, Paulo deu a má nova. Ele diz: olha, gregos e judeus, todos perdidos. Gentios e judeus, todos perdidos. Ninguém está salvo. Ninguém tem possibilidade de ser salvo. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. E ele então afirma que a única forma de sermos salvos é através da obra de Jesus. E ele anuncia a figura que depois tornou-se importantíssima para nós, que somos filhos da reforma, da justificação. Justificados gratuitamente em Cristo. Ele pagou por nós.
E por isso nós podemos nos apresentar diante do tribunal de Cristo e sermos declarados justos. Mas depois de falar de tudo isto, e ele fala depois da renovação, ele fala da certeza que nós temos do amor de Deus, ele faz aquelas afirmações que todos nós gostamos muito de ler. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus. Todas as coisas contribuem juntamente. E estas partes todas nós gostamos imenso. E vamos colecionando estes versículos, porque eles são muito bons. Mas depois de tudo isto bem estabelecido, Paulo diz, portanto, ou seja, prestou atenção no que eu falei? Viu aquilo que Deus fez por nós? Viu o tamanho do seu amor? Viu o tamanho da sua graça? Viu a justificação que Ele fez por nós? Viu como o seu amor por nós é algo do qual nós não podemos ser separados? Percebe que Deus está ativo em todos os momentos em nosso favor? Que a sua graça por nós é tão grande que nós não podemos ter palavras para expressar aquilo que Ele fez? Portanto, tendo em conta tudo isto, Ele diz, rogo-vos, se vocês compreenderam tudo isto, eu peço que vocês compreendam que devem então se consagrar ao Senhor. E Paulo fala a respeito do nosso corpo. Que apresenteis os vossos corpos. É curioso isto, porque a expressão que ele usa aqui, corpo, é corpo mesmo, irmão. É corpo, aí, ó. É carne e osso que você tem. Porque por vezes nós achamos que as coisas de Deus são espirituais, então para servir a Deus nós servimos no espiritual. E você vai servir a Deus espiritualmente exatamente como? Explica-me como é que vai servir a Deus espiritualmente sem usar o seu corpo? Vai fazer o quê? Projetar o seu pensamento sobre as outras pessoas? Os nossos jovens que estiveram ali no projeto da Barrada chegaram depois que nós já tínhamos mencionado, ainda bem que eles já estão aqui connosco. Esta semana eles estiveram a servir ao Senhor. Foi um trabalho espiritual, de partilhar a boa nova, mas eu aposto que eles estão com os músculos um bocado cansados, não é? Foi muito pedalar, foi bicicleta para todo o lado. E estão assim um bocadinho mais moreninhos também, fartaram-se de apanhar sol. Usaram o corpo, irmãos, o corpo foi chamado para ser entregue ao Senhor. E é bom, sabe porquê? Todos os meses, nós pomos essa mesa aqui no meio e celebramos a ceia do Senhor. E cada vez que a gente celebra a ceia do Senhor, a gente faz o quê? Pega o pão e lembra que Jesus disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Ele deu-nos o seu corpo. Ele se deu em corpo. Ele veio sofrer no corpo. Lembrando, irmãos, que o Senhor nunca nos pede algo que Ele não tenha feito primeiro. Nunca. Nosso Deus não é um déspota que está sentado em algum lugar a apontar o dedo e dizer, façam, porque eu quero. Ele primeiro fez por nós, muito mais, e depois Ele diz-nos, se vocês entenderam o que Jesus fez, compreenderam a graça, então agora entreguem-se, o vosso corpo também, para servir ao Senhor, em sacrifício. A palavra aqui é exatamente esta palavra que era usada para todos os sacrifícios em todos os templos, tanto pagãos quanto judeus. Eram os animais que eram levados para serem sacrificados. Mas aqui o sacrifício é vivo. Não está a pedir que nós nos entreguemos para ser mortos? Vivo, santo. A palavra santo aqui é separado cerimonialmente, guardado especificamente para aquela função. O que Paulo está a dizer é, se vocês compreenderam aquilo que Jesus fez por vocês, separem as vossas vidas para que elas possam agora ser só de Deus. Não usem a vossa vida para outras coisas. É esta a ideia de santo. Não é a ideia de alguém parado com uma auréola em cima. Santo aqui é no sentido de separado. Não gastem a vossa vida, o vosso corpo, as vossas forças com aquilo que não serve ao Senhor. Isso quer dizer que todos vão ser pastores e missionários? Não, irmãos, não é isso que estamos a dizer. Mas aonde quer que estejamos, porque Paulo ensinava, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agradável. Era aquilo que trazia plena satisfação. E Paulo diz assim, isto é o vosso culto. Esta palavra aqui é interessante, irmãos, porque a palavra culto aqui, a palavra latreia no original é serviço. O vosso culto racional, o vosso serviço, o vosso trabalho racional. Por exemplo, esta era a palavra usada quando um administrador romano de uma região mandava fazer uma nova obra, um novo aqueduto, uma nova estrada, uma nova ponte. E diziam, foi a latreia
não é? Foi o serviço, foi o trabalho, foi o culto prestado pelo administrador à comunidade. É esta a expressão que Paulo está a usar aqui. Entreguem os vossos corpos exclusivamente para serem sacrifícios vivos em serviço ao Senhor. Serviço racional. Usando a capacidade que o Senhor nos deu, o entendimento que Ele nos deu. E não vos conformeis. A palavra original é susquematizo. Tem a ideia de esquema. Não entrem no esquema do mundo. Não aceitem o esquema do mundo. Não aceitem o padrão. Não aceitem o estilo. Não aceitem a forma que o mundo quer vos dar. E o mundo aqui não é o planeta ou o cosmos, é a época em que vivemos, a mentalidade da era em que nós estamos vivendo, a pressão da sociedade à nossa volta. Paulo está a dizer aos crentes de Roma, não aceitem os esquemas que o mundo quer vos dar, mas transformai-vos. Outra palavra que nós conhecemos bem, porque é a palavra que dá origem à metamorfose. Nós sabemos, por exemplo, da borboleta, não é a lagarta que se transforma em borboleta. Metamorfose, transformação absoluta, uma coisa tão feia, como é que pode dar origem a uma coisa tão bonita? E é isto que Paulo está a dizer. Sejam metamorfoseados. Como? Através da renovação da vossa mente. Com uma mudança absoluta, que vocês possam passar a pensar de uma maneira diferente, que o vosso intelecto funcione de uma maneira diferente. E então vocês vão poder experimentar a vontade, a determinação, a escolha, o decreto, o prazer de Deus nas vossas vidas. Eu quero propor aos irmãos uma paráfrase desse texto. E seria mais ou menos assim: irmãos, baseado em tudo o que vos escrevi sobre a maravilhosa salvação que recebemos pela graça, com base em tudo isso que Deus fez por nós, eu peço a vocês encarecidamente, pela graça de Deus recebida, que apresentem as vossas vidas e corpos a Deus como sacrifício em vida, separados para Ele unicamente, sendo-lhe totalmente agradáveis, num serviço prestado a Ele que é fruto lógico do que Ele fez por nós. E não aceitem os esquemas, os padrões do mundo. Não tomem a forma imposta pela mentalidade da época em que vivemos, mas sejam transfigurados em algo totalmente novo, por meio de uma nova maneira de pensar e que vos levará a experimentar de forma prática a vontade, o desejo, a determinação de Deus, que é para nós boa, agradável e, na verdade, perfeita, pois para ela fomos criados. A graça que nós recebemos de Deus não paralisa, a graça não adormece, a graça não nos torna ociosos, sabendo que não somos salvos pelo nosso próprio esforço, mas por aquilo que Deus fez por nós. Isso não significa que, ok, então sou salvo, paciência, então maravilha, vou sentar aqui à espera de chegar o dia de ir para o céu. Não, de forma nenhuma. Mas quando somos tocados verdadeiramente pela graça, a nossa pergunta é: Senhor, o que é que eu posso ser para Ti? O que é que eu posso fazer para Ti? Eu quero estar nas Tuas mãos, eu quero ser um sacrifício, usa-me. E esta experiência, este desejo natural de nos entregarmos ao Senhor, vem por razões óbvias. Deixe-me apenas compartilhar algumas. E a primeira delas, a mais natural, é a gratidão. Se alguém entende que é salvo pela graça apenas, sem qualquer merecimento, e que recebe a justiça de Cristo, se alguém percebe que foi alvo da maior demonstração possível de amor, por nada menos que o Senhor da eternidade, o Deus Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, se alguém capta pelo menos um bocadinho do que isto representa, é natural que o seu coração se encha da mais sincera e profunda gratidão. Um coração que começa a captar a graça, não consegue segurá-la, ela explode o nosso coração, ela arrebenta, ela extravasa de dentro do nosso coração, porque nós percebemos que aquele que é o Senhor do universo, aquele que deu origem a todas as coisas, tem amor especificamente por mim, que sou um verme insignificante e que ainda me rebelei contra Ele
e que ainda fiz aquilo que era contra a sua vontade. E mesmo assim, Ele me amou ao ponto do seu Filho dar a vida para a minha salvação. Eu que estava coberto com um manto de imundícia, não tinha condições de chegar à presença do Rei. Ele tomou o meu manto e me cobriu com as suas vestes brancas. E eu posso aparecer na presença do Pai santo. Irmãos, é tão grande isto, é tão extraordinário isto. Como não agradecer? Como não ter o coração cheio de alegria? Como não me entregar e me dedicar àquilo que o Senhor fez? O apóstolo Paulo dizia a respeito disto, escrevendo aos Coríntios: quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, porque me é como que imposta a necessidade de pregar. Ai de mim! Paulo dizia: ai de mim! Se não pregar o Evangelho, como não despertar em fervor de gratidão diante daquilo que o Senhor fez por mim? Todo um envolvimento grato e feliz. A dedicação do crente não é algo que nós possamos considerar sacrifício. Somos chamados para ser sacrifício, mas não que nós tenhamos essa noção pessoal. Eu gosto muito de um hino que diz: servir a Cristo não é sacrifício. E já partilhei com os irmãos, acho que mais de uma vez, que o hino que a minha mãe pediu que se cantasse no dia da sua despedida, do seu funeral, foi este hino significativo que diz: no serviço do meu Rei, eu sou feliz. No serviço do meu Rei, eu sou feliz. Mas uma segunda razão para este compromisso é o exemplo de Jesus por nós. A vida de Jesus não foi apenas um bom exemplo, como algumas pessoas querem dizer, mas evidentemente que foi também um exemplo. Ser cristão é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ser seu seguidor. É olhar aquilo que Cristo faz e copiar. É ver como Cristo se comporta e fazer da mesma maneira. É seguir as suas pegadas. É sonhar em ser igual ao Mestre. É copiar os seus gestos, as suas palavras, os seus modos. Irmãos, nós olhamos para o mundo e nós vemos tantas pessoas a copiarem tantas pessoas. Já repararam? As pessoas ligam a televisão e veem um ator de novela, de cinema, a vestir-se de certa maneira e passam a vestir-se daquela maneira, porque se querem ser parecidos com ele. Vem um personagem de um filme de ação e querem se comportar da mesma maneira. E compram roupa, e compram coisas, e cortam o cabelo com certos estilos, e passam a se comportar e a ter até tiques e maneiras de estar e de falar e gestos para serem iguais a alguém que eles admiram. Irmãos, nós temos um padrão para copiar. Jesus. Alguns dos nossos adolescentes e jovens começaram a usar uma pulseira. As pulseiras estão na moda, não é? Então é legítimo, faz parte da moda, mas eu gostei porque alguns estão a usar uma pulseira e se os irmãos depois repararem, quero que saibam o que significa, a pulseira tem escrito WWJD e o irmão se calhar olha para aquilo e isto não me diz nada. Pois não diz porque está em inglês. São as iniciais do título de uma novela que foi escrita há muito tempo atrás, de um livro escrito por um escritor cristão, para estimular jovens ao seu compromisso com Cristo. E o título do livro era uma pergunta: What would Jesus do? O que faria Jesus? Na situação em que tu estás, o que faria Jesus? E esses nossos jovens e adolescentes que estão com esta pulseira, penso eu, espero eu, estejam a usá-la para que ela possa ajudá-los diante das situações do dia-a-dia a lembrarem: o que faria Jesus nesta circunstância? O que diria Jesus nesta hora? Como reagiria Jesus diante desta situação? Queridos, isto é ser cristão. Isto é ser cristão. Porque Ele deixou-nos o exemplo. O apóstolo Paulo dizia assim: o amor de Cristo nos constrange. A ideia é nós ficamos, não há como, já se sentiu constrangido? Quando ficamos constrangidos não conseguimos evitar fazer alguma coisa. O amor de Cristo nos constrange positivamente. Porque aquilo que Ele fez por nós mexe comigo e eu acabo por ter que reagir daquela maneira, não é outra maneira possível. João escrevia a sua carta e dizia: aquele que diz que está nele
também deve andar como ele andou. Um episódio interessante que acontece depois da morte e ressurreição de Jesus é que os seus discípulos são presos, são levados ao Sinédrio. São homens simples, pescadores da Galileia. O seu sotaque, a sua forma de falar, o seu conhecimento é limitado diante dos mestres, né? Os rabis, os senhores do meio dos fariseus e dos saduceus, que são os príncipes de Israel. Mas quando chegam ali Pedro e João e os mestres do Sinédrio começam a testá-los, eles começam a responder e a se comportar, e uns começam a olhar para o outro e dizem assim: mas espera aí, tem qualquer coisa errada aqui. Como é que é? Não. Repete outra vez isto. Mas, uau, olha, até a postura, até a maneira como ele põe a perna. Eles andaram com Jesus, de certeza absoluta. Andaram com Jesus. Comportam-se igual a Jesus, falam igual a Jesus, movem-se igual a Jesus. Não há dúvida que eles andaram com Jesus. Oh, meus irmãos, é isto. É isto. Isto é ser cristão. Isto é ser cristão. Porque não há alvo e exemplo maior e padrão maior que nós possamos ter. Mas, irmãos, outra razão natural é o propósito que isto traz às nossas vidas, porque nós compreendemos naquilo que Jesus fez por nós, o propósito pelo qual nós fomos criados e estamos neste mundo, numa sociedade cada vez mais desprovida de sentido, de razão, de propósito. Servir ao Senhor é naturalmente o propósito da vida das nossas vidas. Nós fomos feitos para a glória de Deus, irmãos. Paulo, quando escrevia aos Efésios, dizia: Ele nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo a sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Não, é tão simples quanto isto. Deus criou o homem para quê? Para o louvor da sua glória. O que é que o homem fez? Pecou. E quando pecou, a Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não foi mais possível refletir. Alguém construiu, esculpiu uma estátua. Imagina que a estátua era sua. Uma estátua minha? Oh, maravilha. Para que as pessoas pudessem passar na praça e olhar a estátua e ver: oh, é a estátua de fulano. Olha que maravilha, está ali. E você ficava feliz porque, afinal, o propósito da estátua era refletir a imagem, para que as pessoas, ao passar, pudessem reconhecer, lembrar, focar o seu pensamento. Mas alguém, durante a noite, com muita raiva, foi lá e sujou a estátua toda, pintou com tinta preta, encheu-a de lama. Chegou a um ponto em que as pessoas passam na frente da estátua, olham e dizem: não consigo perceber nada. Esta estátua está aqui, mas não sei qual é o objetivo dela. Que coisa mais feiosa que puseram aqui. Não tinha mais nada bonito para colocar no meio desta praça, puseram esta coisa. Isto é o homem sem propósito, irmãos. Ele foi feito para refletir a imagem de Deus, mas de tal maneira fica conspurcado pelo pecado que não reflete nada. E o que é que Jesus fez, irmãos? Jesus veio e com o seu sangue, não havia outra maneira, Ele nos lavou. Alguém vai outra vez durante a noite com uma mangueira especial de jato, não é, de areia, e limpa a estátua todinha, até ela brilhar novamente. E no outro dia de manhã, quando as pessoas passam: afinal de contas, esta era a estátua de fulano. Volta a cumprir a sua função. Isto é apenas uma ilustração pobre, irmãos, do que acontece connosco em Jesus. Nós fomos lavados no sangue do Cordeiro para poder refletir outra vez a glória de Deus. E as pessoas, quando passarem por nós e olharem, poderem perceber: há aqui uma coisa diferente. Há aqui um brilho diferente. Pecadores, uma vez separados da glória, agora resgatados para refletir a glória de Deus. Porquê é que nós queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor e deixar que Ele nos use para que nós possamos cumprir o propósito das nossas vidas? Somos refletores.
Não produtores, porque nós não podemos produzir a glória do Senhor. Apenas refletores, mas refletores capacitados pelo Espírito Santo para mostrar a sua glória por causa da salvação recebida. E ainda há, irmãos, ainda há, dentro das poucas razões que eu vos ofereço esta noite, porque haveria muitas, mas ainda uma. E ela, mais uma vez, nos chama a atenção para a grandiosidade do nosso Deus. Como se não fosse suficiente tudo o que Ele fez por nós. Como se não chegasse tudo o que Jesus fez para a nossa salvação. Como se não bastasse nós olharmos para a graça e dizermos: Senhor, é a minha vida nas Tuas mãos, por pura gratidão. Como se isso ainda não fosse o suficiente, o Senhor ainda nos dá um incentivo para o servir. Ele diz assim: sejam fiéis, e no fim vão ganhar um galardão. E no fim vão receber o prémio. E nós dizemos assim: Senhor, nós não merecemos o prémio. Pois não merecemos, irmãos, mas mesmo assim Ele vai dar. E o texto diz que um dia, quando chegarmos à sua presença, se tivermos sido fiéis, Ele vai dizer: bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E os irmãos vão estudar Apocalipse e vão ver que os salvos de Cristo na glória recebem coroas, recebem galardão, recebem prémios. É verdade que também a Bíblia diz, na visão apocalíptica, que eles depois pegam as suas coroas e lançam na base do trono e dizem: Senhor, tu deste-nos um prémio, mas a gente não merece nada, só tu és digno. Mas mesmo assim Ele vai dar, irmãos, mesmo assim Ele vai dar. Paulo falava exatamente isto que o Senhor Jesus tinha ensinado. Jesus tinha ensinado aos seus discípulos: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Ele disse: até um copo de água que vocês oferecerem em meu nome terá valor. E o apóstolo Paulo dizia: o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo o Senhor servis. Agora, irmãos, aqui é bom nós pensarmos, porque Paulo também chamava a nossa atenção para a qualidade do nosso serviço ao Senhor. E ele, a certa altura, escrevendo aos Coríntios, ele dizia: ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Sobre este fundamento edificamos. Mas se alguém formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, como que pelo fogo. Já vos contei esta fábula, mas apenas lembrando, porque ela nos ajuda, parece que, a focar um bocadinho a verdade que é mencionada. Havia uma senhora crente que era muito rica e vivia numa mansão. Ela tinha uma empregada que fazia o trabalho da limpeza, que também era crente em Cristo. E a empregada desta senhora morreu. E pouco depois ela também faleceu. E quando ela fechou aqui os olhos, abriu na presença do Senhor e foi recebida nas portas do céu, e ao entrar na cidade celestial houve um anjo que foi guiá-la. E ela estava deslumbrada com o que via, as mansões celestiais, cada uma mais linda do que outra. E de repente ela passou na frente de uma mansão que era gloriosa, e ela olhou para aquela mansão, e aquela mansão encheu os seus olhos. Uau, que casa extraordinária, coisa linda! E o anjo disse: esta é a mansão de fulana de tal. Fulana de tal? Não, espere. Isso é a minha empregada. Não, desculpa. Aqui não há mais empregadas, nem. Aqui o Senhor é só um. Aqui é a irmã fulana, realmente, lá na terra, em vida, ela serviu na sua casa. E a senhora logo pensou: bem, se a minha empregada tem esta mansão, imaginem o tamanho da minha. Mas lá chegaram mais à frente, e é claro que as casas no céu são todas bonitas, não é? Mas era uma casa bem menor, bem mais modesta. E quando o anjo lhe apresentou aquela casa, disse: não, deve haver algum engano, não pode ser. Então a minha empregada tem aquela casa e eu fiquei com esta. E o anjo então respondeu àquela irmã e disse: olha, minha senhora, é assim, nós apenas construímos com o material que nos mandam. O material que a senhora mandou para cima, com muito sacrifício,
Deu para fazer só isto. É fábula, irmãos. É fantasia. Provavelmente não tem nada a ver com o reflexo da verdade. Mas aquilo que Paulo diz aqui, sim, é a palavra de Deus. Ele diz que um dia será testada a nossa consagração. E a obra que edificamos para o Senhor será o quê? Ouro? O ouro não tem medo do fogo. Pelo contrário, sai purificado. Mas se for palha, diz Paulo que vai ser salvo só pelo fogo. Depois que a palha passa no fogo, não sobra nada. Meus irmãos, a graça nos move, nos incentiva à consagração, por todas estas coisas e também pelo galardão que o Senhor nos promete. Que coisa extraordinária a palavra de Deus. Nos fala de um Evangelho. Aquilo que o Senhor fez por mim e que eu não poderia fazer. A salvação que Ele ganhou para mim e que eu não poderia ganhar. Aquilo que Ele se sacrificou para que eu pudesse ter a certeza do céu. Mas entendendo esta graça, a minha resposta natural é: Senhor, a minha vida é Tua. Quero ser sacrifício vivo nas Tuas mãos. Cada momento, cada instante da minha vida, eu quero cumprir o propósito de refletir a Tua glória neste mundo. Mostrar a minha gratidão, de seguir o Teu exemplo, estar apto a chegar à Tua presença com as mãos cheias de frutos válidos para louvor e glória do Teu nome. Que possa ser assim na vida de cada um de nós.